O episódio do milagre na prisão de Paulo e Silas costuma receber bastante destaque. Mas hoje vamos relembrar um momento anterior na vida do apóstolo, a libertação de Paulo e Barnabé em Listra e Derbe, quando um homem aleijado foi curado e os apóstolos quase foram adorados como deuses. Essa história, registrada em Atos 14, é uma poderosa demonstração de como a fé e a humildade podem glorificar a Deus mesmo em contextos desafiadores e de confusão espiritual. Era uma manhã quente na pequena cidade de Listra, na província romana da Galácia. O povo se reunia na praça principal, ansiosos por escutar os dois forasteiros que haviam chegado dias antes. Paulo, eloquente e ardoroso, pregava sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para dar salvação ao mundo. Barnabé, gentil e firme, ficava ao seu lado como apoio. Entre a multidão, um homem escutava com atenção. Seus olhos brilhavam enquanto ouvia sobre esse Deus que não exigia sacrifícios de animais nem templos dourados, mas sim um coração rendido e cheio de fé. Esse homem, aleijado desde o nascimento, estava sentado no chão, apoiando-se com os braços. Nunca havia dado um passo em toda a sua vida. A pobreza e a exclusão social o haviam perseguido como sombra. Mas ali naquela manhã, ele acreditou com todo o seu ser que o Deus de Paulo poderia mudar sua história. Paulo o encarou. Havia algo naquele olhar, não de desespero, mas de expectativa. Levanta-te direito sobre os pés, disse Paulo com uma voz cheia de autoridade e ternura. Num instante algo aconteceu. Os músculos atrofiados ganharam força, os ossos se alinharam e o homem não apenas ficou de pé, ele saltou e começou a andar. As pessoas ficaram espantadas. A reação foi intensa e inesperada. As pessoas começaram a gritar em língua local. Os deuses desceram a nós em forma humana. Barnabé foi chamado de Zeus, e Paulo de Hermes, pois era quem falava. O sacerdote do templo de Zeus correu em direção à multidão, trazendo touros e coroas, pronto para oferecer sacrifícios. Paulo e Barnabé ficaram horrorizados. Quando entenderam o que se passava, rasgaram suas roupas em sinal de aflição e correram para o meio da multidão. Homens, por que estáis fazendo isto? Também somos humanos como vós, Paulo gritava. Estamos aqui para anunciar que voltem-se desse tipo de vaidade para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Apesar da clareza com que falaram, a multidão continuava dividida. Alguns começaram a duvidar, outros se irritaram por terem sido reprimidos. E como muitas vezes acontece quando a verdade confronta uma cultura enraizada em tradições enganosas, o clima mudou drasticamente. Incitados por judeus de Icônio e Antioquia, que vinham perseguindo os apóstolos, parte da multidão se voltou contra Paulo. O apedrejaram, arrastaram-no para fora da cidade e o deixaram como morto. Mas Deus não havia terminado sua obra ali. Enquanto os discípulos locais, novos convertidos, assustados e chorando, se reuniam ao redor do corpo inerte de Paulo, ele abriu os olhos. Com dificuldade, se levantou, sujo, sangrando, mas ainda cheio de fé. E para espanto de todos, voltou à cidade com Barnabé ao seu lado. No dia seguinte, os dois seguiram para Derbe, onde continuaram pregando e fazendo muitos discípulos. Antes de retornar a Antioquia, de onde haviam iniciado a jornada missionária, Paulo e Barnabé passaram por todas as cidades onde haviam sido perseguidos, fortalecendo os novos crentes. É necessário passarmos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, dizia Paulo. Não falava com amargura, mas com convicção. Eles impuseram as mãos, oraram e escolheram presbíteros para as igrejas. E assim, a fé cresceu. A história de Listra nos lembra do perigo de deturpar os milagres de Deus para fins humanos. Também nos ensina que os milagres verdadeiros sempre apontam para o Criador, não para o homem. A fé daquele aleijado não procurava grandeza, apenas esperança. E Deus o encontrou ali. Da mesma forma, quando enfrentamos injustiça, mal-entendidos ou mesmo violência por nossa fé, não devemos desanimar. O mesmo Deus que fortaleceu Paulo nos fortalecerá também. Hoje, talvez você se encontre como aquele homem, limitado por circunstâncias, ferido por palavras ou abandonado em aflição. Ou talvez esteja como Paulo, proclamando a verdade, mas sendo mal interpretado e até atacado. Em qualquer parte da história que você esteja, lembre-se, o Deus vivo ainda age. Ele cura, sustenta e transforma corações com poder e compaixão. Tudo
tudo o que ele espera é um coração que crê.